O Mundo Invisível, escrito por R. L. Steen. O cemitério permanecia silencioso sob a luz da lua, um lugar de descanso eterno. Uma figura solitária se movia entre as sombras, quase invisível. Era um coveiro, sozinho com os mortos, sua única companhia. Seu trabalho era preparar suas moradas finais, cavando com precisão. Mas ele conhecia um segredo. Algo espreitava na escuridão, sempre presente. Algo invisível para a maioria, mas não para ele. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não estava sozinho, nunca estava. As pessoas temem o que não entendem. Elas temem o escuro, o desconhecido, e temem a morte acima de tudo, o fim inevitável. Os coveiros veem esses medos todos os dias. Eles trabalham nas sombras. Sussurros os seguem sempre. As pessoas pensam que eles são estranhos, diferentes. Mas os coveiros têm histórias, histórias antigas. Histórias que fariam seu sangue gelar, contos de terror. O velho coveiro fechou o zíper do casaco contra o frio, protegendo-se. Ele estava acostumado à sensação de pavor, uma velha amiga. Ele a sentia há anos, desde o início, desde aquele primeiro encontro estranho, que mudou tudo. Ele balançou a cabeça, lembrando, revivendo. Era uma história que ele raramente contava, um segredo guardado. Mas toda vez que ele atravessava os portões do cemitério, ela voltava à tona, como um fantasma. Aquela noite havia começado como qualquer outra, comum e tranquila. Ele estava preparando uma cova para um funeral no dia seguinte, uma tarefa rotineira. Enquanto cavava, sentiu uma mão fria em seu ombro, um toque gelado. Ele se virou lentamente, seu coração batendo forte no peito, o medo crescendo. Mas não havia ninguém lá. Ele estava sozinho, ou assim parecia. Ou era o que ele pensava, até que a escuridão sussurrou de volta. O nome do coveiro era Seu Justino. Todos o chamavam assim, embora poucos soubessem seu nome verdadeiro. Ele gostava assim. Era um homem solitário, mais à vontade com os mortos do que com os vivos. Ele tinha visto muito em sua vida, muita tristeza, muita dor, e muita coisa que desafiava a explicação. Em uma tarde úmida de outono, Seu Justino estava cavando uma cova. O ar estava pesado com o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Ele fez uma pausa em seu trabalho, enxugando o suor da testa. Foi quando ele ouviu a voz. Me ajude, sussurrou. Por favor, me ajude. Seu Justino congelou, seu sangue virando gelo. A voz era suave, quase inaudível, mas estava definitivamente lá. Ele olhou ao redor, seus olhos examinando as fileiras de lápides. Não havia ninguém à vista. Quem está aí? Ele gritou, sua voz tremendo. Quem disse isso? O silêncio respondeu à sua pergunta. Apenas o farfalhar das folhas quebrava a quietude. Seu Justino sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele havia ouvido histórias, sussurros de outros coveiros. Histórias de espíritos inquietos, incapazes de encontrar paz. Ele sempre as descartou como superstição, mas agora ele não tinha tanta certeza. Cauteloso, Seu Justino se aproximou da fonte da voz. Parecia vir de uma cova recém-aberta, algumas fileiras abaixo. Ele sentiu um frio ao se aproximar. Seu coração batia forte no peito. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Ele espiou dentro da cova aberta. Estava vazia. O fundo ainda úmido da chuva recente. Olá? Ele chamou, sua voz um sussurro tenso. Tem alguém aí embaixo?
Uma rajada de vento soprou pelo cemitério, farfalhando as folhas das árvores. E então ele ouviu novamente. A voz, mais fraca desta vez, mas inconfundível. Me ajude. A mão de seu Justino tremeu ao pegar sua pá. Ele não podia simplesmente ir embora. E se alguém estivesse preso? Ele começou a jogar terra de volta na cova, sua mente acelerada. Ele tinha que pedir ajuda. Ele tinha que contar a alguém o que tinha ouvido. Mas quem acreditaria nele? Enquanto trabalhava, ele não conseguia se livrar da sensação de que a voz estava se aproximando. Não vinha mais da sepultura. Estava bem atrás dele, sussurrando em seu ouvido. Obrigado, ele respirou. Seu Justino largou a pá e se virou. Mas não havia ninguém lá. Anos se passaram. O velho Withers continuou seu trabalho solitário, dia após dia, noite após noite. Ele aprendeu a conviver com as ocorrências estranhas, que se tornaram parte de sua rotina. Os sussurros, as sombras que pareciam se mover sozinhas, como se tivessem vida própria. Ele se convenceu de que eram apenas truques da mente, ilusões criadas pela escuridão, o produto de uma imaginação hiperativa, alimentada pelas histórias antigas do cemitério. Mas então veio a noite da lápide móvel, uma noite que ele nunca esqueceria. Era uma noite de tempestade. A chuva caía forte, açoitada por um vento feroz que uivava entre as árvores. O trovão sacudia os antigos mausoléus. Eu estava fechando tudo para a noite, tentando me proteger da tempestade, minha lanterna lançando sombras trêmulas. Eu estava ansioso para ir para casa, para o calor e a segurança. A tempestade estava me deixando inquieto. Cada trovão parecia mais alto que o anterior. Ele estava prestes a sair quando viu algo que o fez parar. Uma lápide, uma que ele passava todos os dias, estava se movendo, como se tivesse vida própria. Ela balançava para frente e para trás, como se empurrada por uma mão invisível, desafiando a lógica. Ele parou, prendendo a respiração, o coração batendo acelerado. Isso não era um truque de luz. A lápide estava definitivamente se movendo, sem dúvida alguma. O terror me dominou. Eu queria correr, mas meus pés estavam presos ao chão, como se enraizados. Observei com um fascínio horrorizado enquanto a lápide tombava, caindo no chão com um baque doentio que ecoou na noite. Iluminei a pedra caída com minha lanterna. A inscrição era clara, legível mesmo na escuridão. Dizia: amado esposo e pai, que descanse em paz. Palavras que agora pareciam irônicas. Mas eu sabia a verdade. Não havia paz naquele lugar. Não naquela noite. E talvez nunca mais. O velho zelador, seu Joaquim, o havia avisado sobre a criança. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas suas advertências eram sempre carregadas de um peso que Withers não podia ignorar. Nunca fique sozinho depois do anoitecer, Withers, ele disse, sua voz rouca pela idade. Havia algo na maneira como ele falava que fazia os pelos da nuca de Withers se arrepiarem. E nunca, jamais, confie no que você vê. As palavras ecoaram na mente de Withers, mas ele não podia deixar de duvidar. Mas Withers havia descartado as divagações do velho como produto de uma longa vida passada entre os mortos. Ele pensou que eram apenas histórias para assustar os novos funcionários. Ele logo aprenderia que os avisos do seu Joaquim não deveriam ser ignorados. A verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Era uma noite de névoa quando Withers encontrou a criança pela primeira vez. A névoa era tão densa que ele mal podia ver a poucos metros à frente. Ele estava fechando os portões do cemitério quando a viu. A figura pequena e frágil parecia surgir do nada.
Uma menina pequena, não mais que 6 anos, brincando entre as lápides. Ela parecia alheia ao ambiente sombrio ao seu redor. Ela vestia um vestido branco que parecia brilhar na luz que desvanecia. A visão era ao mesmo tempo encantadora e perturbadora. Seu cabelo longo e escuro flutuava atrás dela enquanto ela pulava pela névoa. Cada movimento parecia etéreo, como se ela não fosse deste mundo. Withers a observou. Um sentimento de inquietação se instalando em seu estômago. Algo sobre a cena não parecia certo. O que uma criança estava fazendo no cemitério a essa hora? A pergunta ecoava em sua mente enquanto ele tentava entender a situação. Ele começou a ir em direção a ela, pretendendo perguntar seu nome e levá-la para casa. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Mas quando se aproximou, ela se virou e ele viu seu rosto. A visão o deixou paralisado. Era pálido e magro, com olhos que pareciam arder com uma luz sobrenatural. Ela sorriu, um sorriso frio e vazio que fez Withers estremecer. Ele nunca tinha visto algo tão assustador. Ele piscou e a menina desapareceu. Sumiu no ar, como se nunca tivesse estado lá. Ele a procurou, chamando, mas não houve resposta. Apenas o eco de sua própria voz na crescente escuridão. A sensação de desespero começou a tomar conta. Daquela noite em diante, Withers sabia que o cemitério guardava segredos que era melhor deixar intocados. Ele nunca mais olharia para aquele lugar da mesma maneira.